Saudações ouvinte do podcast, como é que tu estás desde a última vez em que nos encontramos? O meu nome é Caroline Ramos, hoje é dia 30 de outubro de 2024, são do momento 14h57 e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Congresso Botânico. Nesta minha busca de artistas com os quais partilhar ideias e conhecer um pouco melhor do seu background e de como é viver da sua arte, hoje trago-vos a Carolina Santiago, fotógrafa, criadora de conteúdo e gestora de redes sociais, que conheci já há uns bons anitos no período em que criei o meu blog A Vida de Line e que hoje em dia conta com outro nome, Imperium Blog. Conheci a Carolina através do seu blog, passei a acompanhá-la nas redes sociais e tive também um acesso a espasmos de alegria quando soube que ela criou o seu próprio podcast Verde Menta, no qual podemos relaxar, apreciar a sua voz super calma e os seus pensamentos bastante interessantes e inspiradores para a nossa experiência. Nesse sentido, ao escolher a Carolina, quis não só conhecê-la um pouco melhor, como ao seu trabalho enquanto fotógrafa, tendo em conta que ela trabalha para muitos eventos bastante conhecidos inclusive, e que sempre me suscitaram esta curiosidade em saber como é estar por detrás da câmara e quais são os processos por detrás deste trabalho. Além de que ela ter o próprio podcast, levou-me a acreditar que sentir-se-ia bastante à vontade para se juntar a esta conversa, embora todos os meus convidados até agora tenham estado impecavelmente bem, apesar de para muitos ter sido a primeira experiência num formato áudio. Sem mais delongas, viver da arte, fotografia com Carolina Santiago. Iniciar a gravação. Ok. O meu som está fixe? Sim, o som está tranquilo. Ok. Está tudo bem aqui. Eu depois faço a introdução sobre o episódio à parte e junto tudo bonitinho e fofinho. Boa. Portanto, Carolina Santiago. Olá! Fala-nos um pouco sobre ti, de onde és, o que é que te define, quais os teus hobbies e sonhos de criança. Ok, então, primeiramente, olá e obrigada pelo convite para estar aqui, fiquei muito feliz. Eu sou Carolina Santiago, tenho 27 anos, sou aquariana, sou de Ribatejo, moro numa terra assim, mais ou menos perto de Lisboa. Os meus sonhos de criança, bem, sempre fui uma criança muito sonhadora, passavam desde ser bailarina, ser Ana Montana, ser uma estrela de teatro. Eu sempre quis coisas assim criativas e meio doidas. Algumas não estavam ao meu alcance, mas eu imaginava que ia ser uma criança da Disney Channel ou da Nickelodeon. Pronto. Hoje em dia, com os documentários que têm aparecido, dou graças a Deus por não ser. Mas também tenho acompanhado e oh my god, socorro. Do que é que nós nos livramos, nem imaginávamos, não é? Mas pronto, sempre fui ser uma criança com vontade de ser coisas assim mais criativas, ou bailarina, ou cantora. Sempre gostei muito de fotografia também. E o meu pai é fotógrafo e a minha mãe tinha uma loja de noivas, hoje em dia tem uma loja de roupa, e eu sinto que isso alimentou muito os meus gostos principais e as coisas que se foram mais realçando ao longo da minha vida. O gosto pela arte, também pela moda, pela maneira como a moda nos ajuda a expressar. Sinto que isso foram pilares muito fortes nesse aspecto. As coisas que me definem, ou o que é que me define mais em específico, eu diria, falando em valores, diria a bondade, o respeito pelos outros, a kindness, a felicidade, a alegria, tipo, adoro fazer as pessoas rir, adoro dizer piadas para as pessoas rirem.
E isso ainda que é um desafio para mim quando conheço alguém. Tipo, vou lançando assim uma piada até a pessoa soltar um sorriso e eu fico tipo, yes, já se riu de uma piada minha, fico bem contente. Pronto, eu diria que é muito por aí. Relativamente aos meus hobbies, fotografia, sem dúvida, ir a concertos, música, ler, ver filmes e séries, sou mega viciada nisso. Concertos muito, muito, muito mesmo. Recentemente descobri um novo hobby, que é fazer snorkeling. Comecei este verão a fazer e também tem sido uma coisa que me dá bastante felicidade e transmite bastante paz. Outro hobby, diria que é fazer exercício, desde caminhadas suaves, pilates, yoga. Eu não tenho nada assim extremamente definido, mas gosto de ir variando e gosto de mexer o corpo para sentir tipo a energia a fluir. Ok, interessante. O facto de, ou melhor, tu refletes bastante bem o facto da tua mãe ter uma loja de roupa, porque tu és uma pessoa extremamente estilosa. Obrigada! Eu não me sinto muito estilosa. Mas és super estilosa, vai ver as tuas fotos e depois conversamos. Super Oh. estilosa e é bué fixe quando os artistas vêm de ambientes artísticos. Isso é muito bom, porque acho que uma das maiores dificuldades dos artistas é virem de espaços onde não têm essa abertura ou esse apoio. Então é sempre bom quando conheço alguém que teve isso na sua infância, adolescência, vida adulta, porque é mais uma pessoa a iluminar o planeta Terra e a fazer cenas fixes. Sem dúvida. Os meus pais nesse aspecto foram muito fixes porque eles nunca puseram nenhum entrave e eu estudei jornalismo na faculdade e eles nunca disseram tipo, será que queres mesmo esse curso? E ser explorada, ir para um infinito de estágios não remunerados e assim, eles nunca me disseram nada disso, eu fui fazendo as minhas escolhas, foi sempre tudo bastante, se é isso que tu queres, é isso que tu vais fazer, está ok. Eu não exerço jornalismo hoje em dia e faço bastante fotografia e também houve sempre um grande apoio nesse aspecto e um incentivo à criatividade grande e isso é uma coisa muito fixe. Quando tiver filhos vai ser assim também. Acho muito bem. Eles que saiam todos criativos e cheios de ideias mirabolantes, que é o que estamos a precisar. Antes de passarmos para as outras grandes questões, que tipo de livros, filmes, séries e concertos é que gostas mais? Ok, começando pelos livros. Eu era aquela adolescente doida pelo Twilight. Tipo, era mesmo doida, doida, doida pelos filmes, pelos livros, li tudo. E na adolescência gostava muito de fantasia. Hoje em dia diria que estou mais para os romances, livros de mistério, mitologia também. Estou a ler o Circe neste momento. Estou a amar, que é um livro de mitologia grega. Também gosto daqueles romances clássicos, livros mais clássicos. E depois leituras mais leves, tipo Sally Rooney, que não é muito leve na verdade, por causa de, pronto, a história em si, mas assim, aqueles livros mais pequeninos, com histórias mais atuais, também gosto desse tipo de livros. Estou aqui a olhar para a minha estante a ver o que é que eu encontro que seja worth de mencionar, mas diria que é que agora não me consigo lembrar do nome e ele não me está a aparecer. Incrível. É aquele filme, aquele livro Qual? Faça da, a descrição. o da Joan Didion. Eu não me estou a lembrar. O Ano do Pensamento Mágico. Esse é um dos meus livros favoritos, por exemplo. Ok. Depois, o Ano do Pensamento Mágico. Agora será que estou a enganar-me? Vou confirmar. Estou triggered. Sim, é o Ano do Pensamento Mágico. Ui! O meu cérebro ainda funciona. Relativamente a filmes, olha, adoro de tudo, desde rom-coms, de filmes de terror, filmes de mistérios, documentários, adoro também.
Só não me lanço tanto para os filmes de ação. Quando tem demasiados tiros e cenas de carros a bater uns contra os outros, e assim eu fico tipo, epá, isto está a ser uma seca para mim, não estou a conseguir encaixar, esses eu não consigo ver. Mas rom-coms, comédias românticas, eu sou extremamente viciada, eu adoro, até mesmo aqueles assim da Fox Life e Sim. aquelas produções da Netflix, eu gosto de ver também, eu não me importo, eu gosto de ver. Mas depois também gosto de filmes, os meus filmes favoritos são Interstellar, o Inception, gosto de filmes que têm assim aquele puzzle mental bastante assertivo. Adoro Inception é do filmes, caraças. eu já vi umas 30 vezes, é muito fixe mesmo. Depois tinhas-me perguntado, mas estilo de concertos. Olha, também gosto mesmo bastante de tudo. Diria que em termos de gostos sou bastante eclética. Gosto desde concertos assim, mais de música clássica, festivais, adoro festivais também. Gosto de concertos onde posso estar sentada e pronto, sinto-me uma pessoa aberta a vários estilos de música também. Diria que é por aí. Séries. Séries. Olha, é bastante parecido aos filmes, porque eu tanto posso estar a ver Emily in Paris como ver a série de Gotham ou Only Murders in the Building, adoro. Neste momento estou a ver essa, estou a ver Lisbeth, que é uma senhora que investiga crimes, só que ela é assim meio despassarada, é muito engraçado. Também estou a ver Penguin, que é baseado na personagem Pinguim do Batman, de Gotham, do universo do Batman e assim. Eu gosto de tanta coisa, olha, também gosto de Friends, adoro ver Friends e Sexy Cidade quando não tenho assim mais nada para ver e apetece-me relaxar, adoro ver essas séries. Olha, vou aqui abrir a minha plataforma de séries para falar de mais algumas, porque eu gosto muito, muito, muito. Só que é nestes momentos que depois nos esquecemos do que é que gostamos, eu sinto. Tipo, há tanta coisa. Não sei se isso acontece contigo também. Ah, sim, totalmente. Eu esqueço-me Parece do que que é que eu o gosto. cérebro, exato, o cérebro entra assim num void qualquer e não É te dá mesmo. as respostas que tu queres. Já estão aqui a aparecer os que eu adoro. Ok, a série eu tinha dito mal, a série da senhora que investiga crimes é Elsbeth. Ok. Uh, Biblioteca de séries. Gosto muito de ver White Lotus, The Bear, adoro The Bear, é incrível. Agora gostei muito de ver Nobody Wants This, que é uma série da Netflix. Sex Education, Lessons in Chemistry, adorei também. Bem, enfim, olha, podia estar aqui a tarde toda. Adoro também Bridgerton. Gosto de ver essas coisas. Podíamos falar de séries durante um episódio inteiro. Sim. Boa. Portanto, eu ouvi esta questão num podcast que comecei a acompanhar e achei interessantíssima. Não sei se eu Uhum. deveria fazer após a pergunta seguinte, mas acho que também é uma forma de começarmos a entrar no tema da conversa. Nós temos a tendência de vangloriar as grandes conquistas, como se fossem o resumo total e ideal do nosso percurso, mas podes começar por mencionar alguns dos teus maiores flops enquanto fotógrafa e como é que lidaste com eles? Maiores flops, deixa-me pensar. Estou aqui a tentar pensar numa situação que tenha sido um mega flop, porque eu sinto que não tenho nenhumas até então. Se é uma coisa muito dramática, acho que não tenho nada. Olha, tive uma vez um flop, oh my god, já me lembro. Eu estava a ir para uma sessão fotográfica em Lisboa e para eu ir para Lisboa tenho que apanhar transportes. Apanho aqueles autocarros, não é? Assim, mais antigos. E para subir para esse autocarro, a escada era um bocado longe do chão. Eu sou pequena. A subir as escadas para o autocarro, a minha lente caiu ao chão da câmara, porque eu tinha a lente assim, ela caiu ao chão, rebolou, partiu-se. Eu ia para a sessão
Eu tinha outra, só que aquela era a lente, sabes? Aquela que ia tirar as fotos mesmo fixas. E a cliente já estava habituada a usar essa lente porque fazia assim um desfoque mais bonitinho no fundo e ela gostava era desse efeito. Pronto, olha, não foi muito dramático e eu fiz a sessão com a outra lente, que não era tão fixe, mas as fotografias, claro, que não ficaram tão incríveis, porque a lente ali é que ia ajudar bastante a dar a magia que ela procurava. Mas pronto, olha, acabou por correr bem, não ficou 100% aquilo que eu imaginava, mas depois tive de comprar outra. Que horror! E os materiais de fotografia são estupidamente caros. Portanto, esse Sim, flop é aquilo gigante. doeu muito no coração. Outro flop, não é bem um flop, mas ao menos é uma história engraçada. Este verão aluguei uma 70-200, que é uma lente que tem um zoom muito maior para fazer fotografia de festival. E essa lente, pronto, é um bocadinho mais cara. Essa lente é bastante pesada mesmo. Acho que tem para aí 1 quilo, 1,5 kg. O que não parece muito, mas se nós andarmos a trabalhar sempre com 1 quilo em cima de nós, ao final do trabalho vai ser intenso. Pronto, então eu tive 7 dias desse festival, 7 dias sempre a fotografar com aquela lente. Aliás, eu aluguei um bocado mais tarde, foi tipo 4 dias a, festival a fotografar com aquela lente. E cheguei ao final e tinha uma dor lombar gigantesca, estava mesmo estilo velhota, já não me aguentava. Depois tive. Pronto, não foi muito grave, por isso é que me estou a rir, mas imaginei andar no meio da rua e de repente as minhas costas paravam. Eu ficava agarrada aqui à anca do género. Ai, não estou a perceber o que é que está a acontecer. Depois percebi. Depois eu tive sempre a lente assim cruzada ao peito, não é? Quando não estava a fotografar e era ali que ela batia. A lente batia ali naquele sítio. Pronto. Flop. De pessoa inexperiente. Uau! Bem, espero que estejas melhor agora das dores Sim. e que Depois esteja eu fui para o tudo bem. ginásio e estive ali a fortalecer a lombar um bocadinho e ficou tudo bem. Ok. Nada que um bom treino não resolva. Percebe? Sim. Então, e o que é que tu fazias antes da fotografia e como é que o teu percurso nesta área começou? Eu sinto que o percurso começou desde muito pequenina, porque sendo o meu pai fotógrafo, eu acompanhava-o para ir revelar a fotografia analógica que ele fazia já há muito tempo, não é? Eu nasci em 97 e depois, nesses anos que se seguiam, ainda se fazia bastante fotografia analógica e filme, não é? Já havia as máquinas digitais, mas ainda, o meu pai ainda fazia. E nessa altura, acho que o acompanhar e estar ali naquele processo de ver as fotografias a aparecerem quase parecia magia. Depois também eu acompanhava em bastantes trabalhos, porque gostava e às vezes não havia onde ficar, tipo, eu não andei na creche, eu ia com ele, eu portava-me super bem, ficava a ver as coisas já a acontecer e isso foi alimentando ali o gosto. Depois, em pequenina, também o ajudava bastante às vezes a dar opiniões e assim, ele chamava-me e dizia, gostas mais desta ou desta? Isso foi alimentando e desenvolvendo bastante o meu sentido crítico também. Então sinto que a fotografia sempre esteve bastante presente. Depois ele deixava-me usar as câmaras dele e eu acabei por ficar com uma que já era assim mais velhota e que ela não usava e podia ir fazendo as minhas fotografias à vontade. Ou seja, para aí com 10, 9, 11 anos eu tinha a minha câmara e fotografava as coisinhas. Havia maratonas fotográficas que o meu pai participava e eu acabava por ir com ele também. Para quem não sabe, as maratonas fotográficas, imaginem, há uma quinta, vamos todos para uma quinta, tem um jardim lindo, vai haver uma maratona fotográfica aí e dentro do espaço de 1 hora e meia vamos fotografar coisas dentro de um tema que é dado. E eu lembro-me de uma vez irmos a Alpiarça, entramos numa maratona fotográfica que tinha um rancho, então pude fotografar as pessoas do rancho, os seus fatos, eles a dançar, as casas. Olha, foi muito fixe, gostei muito disso. Isto foi mais uma coisa que foi alimentando o meu gosto. E pronto, sempre gostei mesmo muito de fotografar as coisinhas. E depois, como cresci muito na internet, fui vendo os blogs a surgir e decidi criar o meu também.
a criar o meu blog. Claro, a fotografia era uma parte essencial e eu fotografava coisinhas do meu quarto. Na altura do Tumblr, quase que era trend, entre aspas, tirar fotografias, sei lá, aos livros em cima da mesa, a um vinil, aos nossos All-Stars, tipo, tudo dava para fazer fotos fixes e assim, com aquele estilo bué Tumblr, quem teve sabe. E também havia o WeHearted, que também impulsionava muito as fotografias, e eu adorava essas plataformas todas, então fazia fotografias para alimentá-las. Pronto, a criação do meu blog também ajudou bastante neste processo. Isto tudo, pronto, era uma adolescente, depois fui começando a ter os primeiros trabalhos de fotografia, as primeiras sessões, ainda não sabia muito bem qual era o estilo que eu queria ter em termos fotográficos, nem que edições eu queria usar, e isso foi uma coisa que fui descobrindo com o tempo, e só sinto que cheguei lá este ano, portanto é uma coisa que demora e que leva muita exploração e procura pelo estilo que queremos ter e pelas cores que queremos ter nas nossas fotografias. Eu faço fotografia freelancer, ou seja, não é o meu trabalho principal. Eu trabalho como gestora de redes sociais e gestão de comunidade, copywriter também na Small Compal. E à parte tenho este trabalho de freelancer de fotografia, não sou exclusivamente só fotógrafa, mas vou fotografando festivais, concertos, artistas que queiram fazer alguma sessão fotográfica, por exemplo, para mostrar uma nova música ou uma arte em específico, uma exposição. E também depois faço as sessões individuais, aquelas sessões portrait, e que uma pessoa diz-me, olha, gostava muito de tirar fotografias no pôr do sol, então eu pego nessa pessoa, desenvolvo uma ideia e vamos fotografar. Pronto, desculpa, alonguei-me bastante, falei sem parar. Não, eu já te disse que podes responder no tempo que tu quiseres. Este é o teu podcast hoje. Mencionaste mais acima que estudaste jornalismo. Uhum. Tu tiraste algum curso de fotografia ou a prática e o acompanhamento que fizeste do teu pai foram a tua escola? Achas que é necessário tirarmos grandes cursos, tipo estilo faculdade, pós-graduação, nas áreas artísticas nas quais queremos trabalhar? Ou bastam pequenos workshops ou mesmo a prática em si para nos formarmos enquanto artistas? Bem, eu diria que isso depende muito da capacidade que a pessoa tem, do olho que tem para a coisa, porque acho que os cursos nos podem ajudar a abrir os horizontes, a dar ferramentas, a aprender bastante da parte técnica, mas também eu, por exemplo, nunca tirei um curso de fotografia, nunca fiz um workshop, nem nada do género. Aprendi com o meu pai. As coisas que tenho dúvidas vou procurando na internet, tutoriais e assim, mesmo em partes mais técnicas, ou tenho bastantes amigos do meio que me vão dando dicas e é como se fosse uma comunidade, todos nós aprendemos uns com os outros. Por isso eu sinto que não é preciso propriamente teres um curso para seres bom numa coisa ou para poderes exercê-la. Eu acho que desde que tenhas a paixão, a inspiração, desde que continues sempre a procurar e a estar informado, a estar up to date com as coisas que estão a acontecer, e se sabes também a parte técnica, és um pássaro livre para desenvolveres aquilo que tu quiseres. Porque em todos os meus trabalhos, e já fui contratada para festivais e assim, nunca ninguém me perguntou onde é que está o teu curso de fotografia, ou só podes fazer isto se tiveres este diploma ou assim. Nunca ninguém me questionou sequer se eu tinha um curso nesse aspecto. Eles querem ver o meu portfólio e é isso que conta, e o trabalho que vou entregar, o que já fiz, a minha visão, a minha assinatura, e acho que é isso. E isso também se vê em diversas áreas. Por exemplo, quantos artistas mundialmente famosos não têm sequer um curso nessa área? Muitos atores, pintores, não tiraram um curso de pintura. Por isso sinto que na área artística isso é bastante aberto. Claro que se fosse, por exemplo, um médico, eu confio num médico que se formou e tem tudo direitinho, é uma pessoa que sabe a teoria toda, mas também conheço pessoas que tiraram cursos de fotografia e formaram-se nessa área e sabem
a teoria toda, mas depois, se calhar, claro que isto não é 100%, tipo, toda a gente é assim, mas sinto que há algumas pessoas que eu já conheci que tiraram esses cursos e são muito by the book e é tudo certinho pelas regras que foram dadas, sabem muito, muito, muito mesmo da parte teórica, mas se calhar depois não são tão abertos criativamente. Claro que isto não é 100% assim, mas também há essa parte de os cursos nos formatarem um bocadinho e se calhar também há muitas pessoas que pensam, gosto de fotografia, mas não exercem por fora, tiram o curso, tipo, nunca praticam por fora, não exploram as suas ideias, a sua visão artística, depois ficam bastante agarradas àquela parte das regras e da técnica e isso fecha um bocadinho a criatividade. Posto isto, não estou a dizer que não devemos tirar um curso em fotografia, porque é sempre bom aprender. Eu, na verdade, estou num workshop, que é o workshop de Lloyd, o fotógrafo do Harry Styles, só que é um workshop assim mais aberto. Ele vai dando dicas, analisa as fotografias que nós tiramos e nós podemos mostrar o nosso portfólio também e ele analisa esse portfólio. Ou seja, é uma coisa que não é tão convencional, até porque acontece pelo Discord, tem uma comunidade e nós vamos conversando por lá, nem sinto que seja tipo, ele é o professor e nós somos os alunos. É uma troca bastante fluida de ideias e de conceitos. Sim, e de certa forma esta necessidade de querer tirar cursos a todo o custo, principalmente nas áreas artísticas, vem muito vinculada a esta ideia de que nós precisamos sempre de mostrar um papel para certificarmos a nossa capacidade ou a nossa inteligência, por exemplo. Eu sou das que gosta imenso de jogar também, mas de estudar. Então, para mim há sempre esta coisa, esta necessidade de, não, se eu quero pintar com gouache, convém para mim aprender um bocadinho sobre gouache. E de certa maneira acho que também está um bocado associado ao facto de eu também dar aulas e dar workshops, então para ter a certeza de que não estou a dizer nenhuma asneira, é sempre bom. Nesse caso é extremamente importante. É sempre bom rever, mas para mim, para a minha prática pessoal, ainda sinto um bocado de receio de explorar, embora incentive os outros a explorar também. Mas sim, os cursos são bons para expandir a cabeça, pelo menos, não necessariamente para trabalhar como artista. Sim. Neste caso, pronto, eu incentivo bastante também a procurares um workshop, porque não só vais estar a aprender com aquela pessoa, mas estás a aumentar a tua comunidade de pessoas naquela área, vais conhecer outros artistas, eles vão-te incentivar, vão-te ajudar a ter novas ideias, a abrir a mente. E isso é das melhores coisas que tu podes trazer de um curso, são os contactos, essa abertura toda. E eu não digo que não a tirar um workshop ou um curso de fotografia. Estou sempre disposta a aprender e até gostava, porque no fundo ia cimentar mais, perdão, e se calhar até ia solidificar mais as coisas, ia me sentir mais à vontade para falar de algumas coisas, assim, mais técnicas, porque eu se calhar sou um bocadinho oposto de ti, eu sou tipo, eu sou muito da parte criativa e eu tenho uma ideia, consigo fazê-la e assim, mas se calhar tipo, a parte mais técnica, aquelas coisinhas todas da câmara, isso eu ainda sinto que estou a aprender. E depois eu não consigo perguntar ao meu pai, eu gosto de aprender tipo sozinha, então eu não consigo do género, olha, podes-me explicar isto e aquilo? Não consigo. Tenho que ir procurar eu no meu tempo e depois não sei se será ADHD ou assim, mas eu não consigo perceber quando me estão a dizer, a explicar, eu preciso estar a ler e ler várias vezes porque senão não vou compreender. Por isso, se chegarem ao pé de mim e dizerem isto funciona assim, porque isto é assim, isto é assim, isto é assim. O cérebro está gri, como as instruções, o tutorial de um jogo, eu só consigo perceber quando estiver a jogar. É pela prática, basicamente. Sim, é pela prática, não sou tanto
da parte técnica, mais pela prática. Tanto que na faculdade eu tinha teoria e tinha parte prática. As aulas práticas eram as minhas favoritas e as teóricas pronto, era o que era. Tinha de ser. Da tua experiência, quais é que são as maiores dificuldades em trabalhar na área da fotografia e quais é que são as vantagens? As maiores dificuldades. Bem, diria que ganhar terreno enquanto mulher, porque a fotografia em Portugal está bastante dominada pelos homens e muitas pessoas da velha guarda. Ainda assim, cada vez mais vejo mulheres nos pits de festivais e sim, isso é incrível. Até porque acho que sinto que temos uma visão bastante diferente e consegui ver isso muito nas fotografias dos concertos da Taylor Swift. Às vezes ela publica uma foto e eu fico tipo, isto foi uma mulher, de certeza, de certeza. Depois vejo créditos e foi uma mulher que tirou. Não sei, às vezes há uma visão muito mais, não sei, detalhada das coisas, não tão by the book. Mas pronto, claro que isto é uma generalização e não é tudo assim. Atenção, não sou nada contra homens fotógrafos também. É só uma food for thought. Diria que isso também às vezes fazer compreender o valor do nosso trabalho às pessoas, até mesmo o valor monetário dos clientes que nos procuram, porque mesmo que uma sessão seja 1-2 horas, o pós-trabalho também vai ser mais de 2 ou 3 horas. Às vezes são noites em que não dormes para poder entregar o trabalho a seguir às pessoas. Ou seja, o trabalho não acaba naquelas 2 horas que tivemos a tirar fotografias. Há mais para além disso. No que toca às melhores coisas, olha, diria muito as pessoas que tenho conhecido, a ligação que faço com elas naquele bocado. Sinto que é incrível poder estar a fotografar as pessoas e conseguir mostrar um lado delas que elas às vezes não sabem que têm. Isso dá-me imenso prazer quando as pessoas se começam assim a abrir mais para as fotografias, sabe muito bem. E pronto, acima de tudo criar é das melhores coisas e registar os momentos para a vida toda também. A pergunta de agora está relacionada com uma das dificuldades que apontaste, que é como é que é trabalhar enquanto mulher na área da fotografia? E se podes falar um pouco da tua experiência. Ok, bem, acho que só tive assim uma experiência mais negativa, de resto têm sido tudo experiências bastante positivas, em que sinto que, por exemplo, a pessoa que me contrata, incrível, não duvida do meu trabalho, dá-me todas as condições, a nível salarial também, isto a nível, por exemplo, de um festival ou assim, nunca me senti nem sexualizada, nem diminuída de alguma maneira, o que é muito bom, espero que nunca aconteça. Só tive assim uma situação mais negativa, mas não sinto que tenha sido por ser mulher. Não sei muito bem a origem daquele ódio que surgiu ali naquele momento. Se foi por ser mulher, por parecer muito nova. Eu tenho 27 anos, mas sou pequenina em termos de altura. Então às vezes parece que sou mais nova do que realmente sou. Pode dar a ideia que sou tipo uma adolescente que está ali com uma câmara. E acho que às vezes isso descredibiliza um bocadinho e há pessoas que ficam tipo, aquela ali, aquela miúda, percebes? E este ano eu estava a ser fotógrafa oficial de um festival e eu tinha direito a fotografar o concerto todo, porque era a fotógrafa oficial. Enquanto que as pessoas de press ou quem, por exemplo, pediu para fotografar, só podiam fotografar as 2 primeiras músicas ou as 3 primeiras músicas. Ok? Os seguranças já sabiam quem eu era, eu podia estar ali à vontade. E houve um senhor que estava lá, que estava sempre a fazer uns olhos assim um bocado estranhos, tipo,
de mau, e que olhando para a minha câmara do género, esta tem isto, coitadinha. E eu estava assim a sentir uma vibe um bocado estranha. Geralmente quando eu sinto vibes estranhas, a coisa não... A coisa, tipo, corre como eu estava a pensar, sabes? E depois eu continuei a fotografar, estava a fotografar o concerto, tipo, na minha, não sei o quê. O senhor põe-se à minha frente algumas vezes, assim, tipo, eu vou-te tapar. Depois, a segurança, passaram essas 3 músicas iniciais que ele podia fotografar e a segurança foi dizer-lhe, olha, o senhor não pode já mais estar aqui. Já acabou o período de fotografar, tem que sair, tem que sair. E ele disse, mas aquela ali está, aquela menina ali, ela está ali. E depois ele começou, tipo, numa guerra com a senhora. Ele não queria sair, ele queria continuar. Ele sempre a discutir com a segurança, a dizer, mas porquê é que ela pode estar e eu não posso estar? Porquê é que aquela rapariga pode estar e eu não posso estar? Tipo, sempre se tem que compreender as regras destas coisas, não é? Ele recebeu a informação e o que podia fazer. Se eu era a fotógrafa oficial, ele tinha de compreender e sair do sítio. Só que depois, eu queria uma fotografia mais longe, queria fotografar o palco inteiro, então fui para a zona do público e ele estava lá, a tirar fotografias assim de cócaras. Eu encostei-me assim ao cameraman, porque queria aquele plano, e ele põe-se à minha frente para impedir que eu tirasse a fotografia. Tipo, levanta-se e começa a fotografar mesmo à minha frente. Eu estava a fotografar e de repente vejo escuro. Eu tipo, the fuck? Desculpa. Mas eu baixei a câmera e o que é que eu fiz? Eu não disse nada, contornei e fui para a frente dele tirar as fotos. Pronto, ele depois não disse mais nada. Eu estava a ver pessoas incrédulas a olhar para a situação. Porque eu estava do género, mas alguém está a ver isto? Porquê? Pronto, mas sinto que essa foi a única situação assim mais desconfortável que eu tive, mas felizmente não aconteceu mais nada de grave, que eu me lembro. Em termos de trabalhos, eu sinto mesmo que nós, enquanto mulheres fotógrafas, estamos a ganhar bastante terreno em Portugal e aos poucos e poucos vamos conseguindo mais trabalho, mais reconhecimento. Por acaso, isto fez-me lembrar uma questão, que foi uma exposição que houve há uns tempos, em que só havia fotógrafos homens. Não havia nenhuma representação de mulheres. E isso foi bastante falado. Não sei qual é que foi o desfecho, mas temos que tratar de ter uma exposição só com mulheres. Sim. Ou então com os 2 géneros ou o que for, tipo, ter mais representatividade. Sim. Exatamente, porque chega ali a um ponto, porque lá está, os eventos, alguém está a tratar do evento, portanto alguém está a contratar. Então quem é a pessoa que contrata que não tem sequer em consideração o facto de abranger o máximo e o maior tipo de diversidade dentro do staff que está a contratar. Então não é por só existirem homens fotógrafos em Portugal, é porque talvez a seleção não tenha sido feita como poderia ter sido. E não podem dizer também que é porque não há qualidade ou assim, porque isso existe, há qualidade, há fotógrafas incríveis em Portugal a fazer trabalho muito bom, portanto é continuar para sermos mais vistas. Exatamente. Até agora, e entrando no universo das grandes conquistas, qual é que foi o maior projeto no qual estive envolvida e porquê? Agora ouvi-te um bocadinho mal por causa da minha internet, desculpa. Estás-me a ouvir bem? Não tem problema, eu repito. Sim, estou. Então, a pergunta é, até agora, e entrando no universo das grandes conquistas, qual foi o maior projeto no qual estiveste envolvida e porquê? Ok. Poderia mencionar vários que acabam por ser bastante grandes. Diria que foi este verão o Funchal Jazz Festival, que é um festival de jazz que acontece na Madeira, mais nomeadamente no Funchal. Esse é o tal festival que tem 7 dias, é bastante grande e todos os dias tem imensas coisas a acontecer,
vieram músicos de fora, músicos americanos, músicos de jazz que tocam jazz naqueles sítios em Nova York, tipo, parece que só existem nos filmes e assim. Olha, eu adorei essa experiência, tive muito dentro desse mundo e depois acaba por ser muito bom porque eu adoro música, adoro jazz também e está ali convergido todas as coisas que eu adoro sentir que pertenço a uma comunidade, adoro a sensação de estar a conhecer novas pessoas, falar com elas e sim, então esse festival foi mesmo, acho que das maiores coisas que já fiz e também foi muito bom para comprovar que consigo fazer uma coisa assim de uma dimensão maior, dar conta do recado sozinha. Foram 7 dias sempre a dar no duro, mas correu muito bem e mal posso esperar pela próxima edição também. Eu diria que foi esse. Depois, olha, para construir portfólio este ano também perguntei se poderia fotografar o Summer Opening, que é um festival também na Madeira. Fotografei os da Weasel e isso também é das coisas que mais vou levar para a vida porque aquela banda da minha altura de ser criança, tipo, eu já ouvi os da Weasel e depois poder fotografar é aquela concretização, sabes? Não. Mas sempre que eu fotografo artistas e estou ali a fotografar a paixão deles a acontecer no palco, isso para mim é uma cena gigante. Que linda! Ai, adoro! Como é que achas que a tua carreira de fotógrafa te ajuda no teu crescimento enquanto pessoa? Bem, esta carreira e a fotografia obriga-nos a estar sempre a explorar, em contacto com pessoas. Não é propriamente fotografia de paisagem que eu sou uma fotógrafa da National Geographic e vou para o meio do nada e não tenho contacto com mais ninguém, sabes? Esta vertente da fotografia é uma área que estou sempre em contacto com muitas pessoas e para já isso ajuda-me a vencer a minha timidez, porque não, eu sou uma pessoa bastante tímida, sou introvertida, mas tenho pedaços de extrovertida. Sinto que nós todos somos assim, não é? Mas pronto, eu sou mais introvertida com pedacinhos de extrovertida e principalmente com as minhas pessoas e nos meus momentos e assim. Por isso, agora o que estão a ouvir é a Carolina introvertida que está com pedacinhos de extrovertida. E a fotografia ajuda-me muito a soltar-me e obriga-me, tipo, é quase que se fosse alguém a empurrar-me assim do género, vai, tens que falar com aquela pessoa, tens que eliminar a tua timidez, porque muitas das vezes as pessoas estão tímidas quando estão a ser fotografadas. E se eu estiver tímida, aquela pessoa está tímida, não vai dar. Eu tenho que vencer essa timidez, deixar a pessoa à vontade, fazer com que ela se sinta em casa, se sinta bem-vinda, do género, neste espaço eu posso ser eu própria, esta pessoa está aqui, tipo, não me está a intimidar e eu não me sinto mal porque ela me está a fotografar. Isso é uma coisa que eu tento muito ter em atenção quando fotografo alguém. Claro que em concertos é diferente, as pessoas estão lá a fazer a cena delas e eu tiro fotografias, mas, por exemplo, numa sessão individual, eu preciso que aquela pessoa sinta que pode confiar em mim, que se pode abrir, pode estar à vontade. Isso também é um desafio muito grande. Adoro quando as pessoas chegam e estão tipo, eu não sei pousar, eu nunca fiz isto. E depois eu digo, não faz mal, vamos resolver. E estou ali a explorar, ajuda muito quando já sei um bocadinho da pessoa e consigo mexer com os gostos dela, para a fazer rir. Olha, sinto que nisso tem sido uma coisa que me faz desenvolver muito enquanto pessoa. Gostei da expressão introvertida com pedaços de extrovertida. É tipo um gelado com pepitas de chocolate. Exato, é um stracciatella da vida. Stracciatella mental. Exatamente. E eu identifico-me porque eu digo às pessoas que eu sou tímida, embora grande parte não acredite que eu seja uma pessoa tímida, porque eu gosto de falar e estou em todo lado e pareço uma maluca com as minhas ideias. Só que se eu tiver a escolha de estar no meu cantinho sossegada sem chatear ninguém, eu vou escolher estar no meu cantinho sossegada sem chatear ninguém. No final do dia eu gosto de estar em casa com a minha manta, com o meu chá. Exato. E as outras pessoas são tipo bateria social no máximo. Exatamente. E
epá, eu adorei e identifico-me com o facto de o teu trabalho ajudar-te a superar essa timidez. Eu, o ano passado, comecei a dar workshops de pintura e de desenho, não fazia ideia de como é que aquilo se fazia e, sinceramente, até hoje não sei. Eu vou muito assim à base do improviso e já se passou 1 ano e meio. E há uns tempos eu dei um workshop no qual o meu namorado foi. Na altura ainda não estávamos a namorar, mas ele foi. E eu depois confessei-lhe que eu estava assim, meio nervosa e meio tímida e fico sempre muito baralhada. E ele a dizer-me que não estavas nada tímida nem nervosa, nem parecia. E eu, pois, Uhum. não parecia, mas eu Mas por no dentro fundo, estou a tremer e por fora estou ali a tentar superar, porque é trabalho, porque lá está, sendo um ambiente em que as pessoas não estão habituadas ou a pintar ou a pousar ou o que quer que seja, nós temos que transmitir essa confiança. yeah. Então é muito bonito quando o nosso trabalho também nos ajuda a sair um pouco da nossa zona de conforto, embora muita gente acredite que trabalhar com aquilo que gostamos só nos deixa na zona de conforto e não é bem assim. Uhum. É verdade, sem dúvida. Eu sou muito, tipo, gosto de ir recarregando a minha bateria social e às vezes sou aquela pessoa do grupo que se vai calando, sabes? De género, está toda a gente a falar, vou aproveitar agora só para carregar aqui um bocadinho a bateria, tipo, ponho o telefone à carga, toda a gente a falar, só que durante o trabalho, às vezes são 2 horas em que tu estás ali a dar hype à pessoa, a incentivá-la a continuar, sempre do género, bora, bora, estás a ficar super bem nesta fotografia. E também a dar dicas. Durante esse tempo tenho que fazer lá está, faz parte do meu trabalho, tenho que aprender também a ser só assim e a não ser o bichinho de um buraco que só quer ir para casa a correr. Portanto, yeah, tem ajudado muito e identifico-me muito com isso, de toda a gente achar que tu és bem extrovertida, tu és super doida. É verdade, eu sou bastante divertida, então quando estou só com os meus amigos, tipo, só gostamos é de dizer piadas e de rir e dançar e fazer músicas parvas e assim. Mas depois, se alguém me vir na rua, ou até mesmo em contexto de trabalho, eu sou quase a pessoa mais calada do sítio e que Uhum. prefiro ouvir quase do que me fazer ouvir. Tanto que eu tenho Sim. uma tatuagem que é uma wallflower, inspirada no filme The Perks of Being a Wallflower, porque sempre me senti bastante wallflower, que é a pessoa que está de fora, que está a ver. Tipo, Uhum. e eles descrevem uma das personagens como sendo uma wallflower porque ele está lá no grupo, ele ouve o que eles estão a falar e ele não vai contar a ninguém, mas tipo, ele está ali e ele ouve apenas e não vai julgar, está na dele, não vai sair dali e ele compreende. Eu, como me identifico tanto com esse conceito, olha, acabei por tatuar. Que giro. Adoro. Arte, artistas, pessoas, efeitos, é tão giro. É um efeito borboleta quase que eterno, porque esse livro tem anos, tem para aí uns Uhum, 15 ou 20, não é? E vi-o também na adolescência, lembro-me de muita pouca coisa, e é um livro muito referido e referenciado por várias pessoas devido a esse uhum. impacto, portanto, é isso. Muito bem. Continuando, foi fácil para ti, ou tem sido fácil, adaptares um sonho artístico com exigências encaixotá-las da sociedade da qual fazemos parte? Hum, acho que tem sido um balanço entre aquilo que eu adoro e quero transmitir com a sociedade em que vivo. Às vezes há ideias mais fora da caixa que sei que não vão colar tão bem e também é preciso encontrar pessoas para as concretizar. No fundo, acho que vamos partindo estereótipos, fotografia a fotografia e arte, cada coisa, cada pedaço de arte que nós damos ao mundo é para mostrar à sociedade que devemos e podemos fazer coisas diferentes. Tem sido fácil
para mim, bem, eu diria que sim, porque nunca encontrei nenhum grande entrave nesse aspecto. Não sei se calhar encontrar alguém que alinhe nessas ideias, mas há sempre pessoas para tudo e eu diria que é isso. Os teus trabalhos foi o conceito mais mirabolante com o qual trabalhaste? Desculpa, podes Porque eu repetir? posso. Enquanto freelancer, qual é que foi o conceito mais mirabolante com o qual trabalhaste? Hum, eu acho que ainda não trabalhei assim com nada muito mirabolante ou que me chocasse de alguma maneira. Pensando nos meus trabalhos, eu tenho mais trabalhos com músicos, fotografar making-offs de videoclipes também, festivais. Sinto que até agora não tenho assim nada muito mirabolante. Desculpa, não consigo alimentar esta questão. Mas tens algum conceito, alguma ideia dentro dessa loucura ou de uma coisa mais fora da tua prática corrente que gostasses de explorar? Eu diria que sim, há muita coisa que eu quero explorar. Eu estou sempre a tentar ser diferente e de ano para ano o meu objetivo é ser um bocadinho melhor e ser um bocadinho mais diferente e explorar muita coisa na fotografia. Não quero que seja aquela fotografia by the book. Queria explorar muito mais. Então eu diria coisas mais mirabolantes. Olha, adorava fazer coisas com luzes malucas, fotografia debaixo d'água, com muito coisas um bocado mais com muita cor e muitos padrões. Assim, algumas fotografias mais de estúdio, mas com muita mistura de luzes e padrões, gostava de explorar isso. Misturar universos também, de estilos, coisas que às vezes não são tão vistas. Eu gosto bastante disso. E não é só na fotografia, por exemplo, na música, adoro quando há dois estilos totalmente opostos que se cruzam. E gostava de explorar isso na fotografia também. É isso. Agora, a questão que para muitas pessoas pode ser assim um bocado trigger, uma espécie de tabu, mas é impossível falarmos de trabalho artístico sem mencionarmos a questão do dinheiro. Portanto, Uhum. como é que aprendeste a lidar com a questão dos orçamentos que tu apresentas, que te são apresentados, e como é que te organizas nesse sentido para que o teu trabalho seja sustentável ao longo do tempo? É assim, eu sinto que ainda não sei lidar com isso. Sou um bocadinho Ok? má a mexer no que toca a dinheiro e a tentar que o meu valor e que o meu trabalho seja bem remunerado. Ou seja, não sou muito boa a defender isso e estou a tentar alterar. Como é que vou lidando? Eu falo bastante com colegas da área para tentar perceber o que é que, o que é que está certo, o que é que está errado, como é que me posso valorizar a nível de valor. De género, vou falar com uma amiga que é fotógrafa e pergunto: olha, achas que este valor para estas horas é ok? Tipo, sinto que falar com as outras pessoas ajuda bastante também a equilibrar o mercado da fotografia, para saber o que é que os outros estão a fazer, porque se todas nós fizermos sessões a 100 euros, por exemplo, depois há uma pessoa que faz a 20, toda a gente vai para essa pessoa que faz a 20. Nós temos que baixar os nossos preços, se calhar. Não sei, isto é uma área que ainda está a ser explorada em Portugal e depois não há muitas pessoas também que queiram falar abertamente dos seus valores. Como é que eu vou navegando no meio disto tudo? Olha, vou tentando fazer aquilo que é mais, que eu acho mais certo. Por exemplo, se um cliente me contratar e ele disser, tenho este budget para ti, se eu não concordar, tento negociar, do género, sim, vou trabalhar tantas horas, entregar este tipo de fotografias, este número de fotografias. Há ali um equilíbrio, não é do género, eu não trabalho do género, vou-te dar 200 fotos, tens que me pagar isto. É um conjunto. Tens a minha visão, tens o meu tempo, o meu valor, dá esse valor. Não é só o valor do meu número de fotografias.
Por isso às vezes perguntam-me, quanto é que levas por fazer tipo 20 fotos? Eu digo, isso para mim não existe. Tenho um pacote que tenho tipo, imagina, vamos fotografar 1h30, 2, e nisso está incluído tudo isto, não é só esse número de fotos. Eu não gosto de dar só 20 fotos à pessoa. Eu dou todas as fotografias que eu acho que a pessoa está super bonita e que fazem jus ao meu trabalho e que a pessoa merece ter. Tipo, se forem mais fotografias, vão ser mais. Porque se eu for tirar fotografias com alguém, e há muitas pessoas que trabalham assim, está tudo bem com isso, mas pronto, não é o meu método, não é o que eu gosto de aplicar. Mas já aconteceu, fui fotografar, fui ser fotografada e o acordado eram 20 fotos, ou 30, já não sei. E eu sabia que havia uma daquelas todas que eu adorava, mas não estava nessas 30. Então não é que ela fica, tipo, dá-me pena essas fotografias ficarem no vácuo das fotografias que a pessoa nunca vai ter. E Então onde é que olha, achas que... Desculpa, sim, continua. não, vou só dizer mais uma coisa. No workshop do Lloyd, o fotógrafo do Harry, há uma coisa muito fixe, que é um documento que as pessoas que estão inscritas nesse workshop vão completando com os seus valores e também tem corrido um documento pela internet dos valores que vários fotógrafos aplicam em concertos. Pronto, esse documento é cedido por pessoas da fotografia e nós todos podemos saber que valores é que andam a ser cobrados para conseguirmos valorizar o nosso trabalho, saber que valores é que são justos, o que é que se anda a passar lá fora também. Esse documento, pronto, ajuda bastante a abrir os olhos e também a perceber como é que devemos cobrar, ou por hora, ou por trabalho, porque lá está, isto é mais difícil do que um salário em si. E para quem também está a aprender a valorizar-se, às vezes é complicado, eu sou uma dessas pessoas, mas sinto que cada vez mais vou conseguindo definir as coisas com a ajuda destas ferramentas que disse. Desculpa, ias dizer uma coisa? Não, não tem problema. Eu ia perguntar de onde é que achas que vem essa dificuldade em, primeiro de tudo, valorizares o teu trabalho de forma que possas cobrar um preço justo, tanto para ti como para a pessoa que te está a contratar. Se é uma dificuldade que achas que seja tua, da pessoa que está à tua frente, do contexto onde estamos inseridos. Eu diria que é minha, sem dúvida. Ok. Diz. Não, porque a internet aqui cortou um bocadinho e estás congelada. Agora não, agora já descongelaste. Agora já Desculpa. descongelaste. Ia só finalizar a pergunta, que é, e porquê que achas que é tabu entre, assim, no meio artístico e no geral, falar-se de dinheiro? Bem, para já eu diria que é sem dúvida um problema meu e do mundo em que estou inserida, porque eu sou impactada pelo que vejo no mundo. Não é tanto, se calhar, o cliente. Se calhar o cliente é na altura de não perceber o valor, mas lá está isso, olha, a pessoa quer ou não quer, ou percebe ou não percebe, não é? No que toca a mim, isso é o que impacta mais, porque eu é que vou decretar isso e eu tenho o meu papel de me valorizar e de ser assertiva nesse aspecto. Depois o que eu vejo do mundo acaba por estar bastante assente, que nós não falamos de valores, é quase tabu saber quanto é que uma pessoa ganha, os amigos não se sentam à mesa e falam sobre isso, não é um tema que surja muito, não é? E todos nós contribuímos para isso, mas acho que não ajuda o facto de ser um mundo artístico, porque todas as áreas do mundo artístico, da música, à pintura, à fotografia, são muito pouco valorizadas pelas pessoas. É quase como isso como se tu tivesses, como se tivesses de ter aquele serviço de forma gratuita. É isso que eu queria dizer. Do género, sim, ouvir música tem que ser gratuito para toda a gente. Hoje em dia ouvimos as coisas no Spotify e como é que os nossos artistas favoritos vão sobreviver se nós ouvimos só música no Spotify e não contribuímos de maneira nenhuma para eles? Não compramos os CDs deles, os vinis, não vamos aos concertos, não compramos merch.
As pessoas têm que sobreviver de alguma maneira e enquanto fotógrafos também podemos vender os nossos prints, mas sinto muito que o meio artístico há muitos consumidores que sentem que devia ser tudo gratuito e então acabam por não valorizar quando essa arte chega de forma paga. Do género, não quero pagar por uma sessão fotográfica, tira-me uma fotografia com o telemóvel e está feito. Acho que é muito por aí. Sim, acaba por ser uma espécie de distorção da democracia. A cultura e a arte nunca, ou pelo menos pouco, estão e foram valorizadas ao longo da sua existência. E, tal como diz, as pessoas acham que é um direito ter de forma gratuita, porque, pronto, é para entreter. Então, se é para entreter e se não tem qualquer valor social, no sentido de não salva vidas, não é? Eu acho que é muito Exatamente. grandes, porque às vezes uma música é o que faz com que uma pessoa se calhar não tire a própria vida, não é? Ou começar a pintar talvez ajude muitas pessoas com ansiedade, ou seja, não ajuda vidas como um médico salvaria, mas ajuda vidas à sua maneira. E as pessoas não valorizam isso porque, tal como diz, a música está no Spotify, então vamos ouvir e que se lixe o resto, que eles não precisam, eles são ricos, eles ganham de outras formas. Exato. Só que também estamos em Portugal e estamos numa realidade em que as coisas ainda não são como são, por exemplo, nos Estados Unidos ou noutro país qualquer em que a cultura é valorizada e não é só o Estado que patrocina, são também patrocinadores individuais que têm capital para o fazer, porque apreciam a arte e querem que ela esteja por aí espalhada para toda a gente. Sim, em Portugal a desvalorização da arte e de toda a cultura é gigantesca. Isso reflete-se muito na sociedade que vai consumir essa arte. Felizmente há pessoas que estão dispostas a pagar, por mais mínimo que seja o valor, há pessoas que estão dispostas a pagar e é um movimento que cada vez mais tenta apoiar e que adoro que esteja a acontecer é valorizar os pequenos artistas, apoiar a arte deles, comprar, partilhar. Eu adoro que isso esteja a acontecer enquanto comunidade e seres humanos, porque o que não falta por aí são grandes empresas também a produzir e a copiar artes dos pequenos artistas e a vender ao desbarato. Tipo, quantos artistas não vemos que produzem quadros, partilham na internet e depois, semanas depois, aparece numa camisola da Shein e se for preciso, ninguém vai comprar aquele artista, mas vai comprar numa camisola que custou 5 euros. E eu odeio que isso esteja a acontecer. É horrível. Sim, Estamos sim, todos a sim, sim. tentar fazer pelo melhor e depois vem uma empresa gigante, rouba-te a tua arte. Que tu nem sequer há pessoas que estejam a consumir e a comprar a tua arte, mas depois vem uma empresa, rouba e é a camisola mais vendida. Isto é só um exemplo da desvalorização que acontece. Sim, esse por acaso vai ser o meu tema de tese, a questão da democracia cultural. E epá, o que grande parte das pessoas não compreende é que a cultura não é vista como uma necessidade porque há coisas básicas que têm de ser resolvidas, não é? E um dos fatores que leva a que muitas pessoas, aqui em Portugal pelo menos, não liguem muito à cultura, ao teatro, à música, é o seu capital cultural e aquilo que aprendem em casa e aquilo que precisam de fazer. Então, se uma família está à base da sobrevivência, claro que ela não vai querer pagar 5 euros por um concerto, ou 10 ou 100 euros por um quadro, o que na verdade só reflete a negligência para com elas, porque elas deveriam e poderiam ter o mesmo direito de aceder à cultura que outras pessoas acedem, mas não o fazem porque o básico não lhes é proporcionado. No Yeah. caso é ter comida na mesa, as contas em dia e um dinheiro que sobre para elas poderem, em família ou individualmente, ir a um cinema, comprar um livro, ouvir um Yeah. CD, e é um ciclo que se repete e depois
como sempre, a culpa cai em cima das pessoas e não do sistema do qual fazemos parte. E isso é um bocado Claro, chato e isto revoltante. que eu digo aplica-se a quem tem acesso e Sim, pode usufruir da cultura, não é? Nesse aspecto, pá, esta crítica acaba por não se aplicar. Mas lá está, é a sociedade e o Estado em que vivemos impossibilitam esse acesso por completo. sim, mesmo as pessoas que têm como investir na arte, no sentido de pagar um bilhete para um teatro ou comprar uma pintura em vez de a comprar numa t-shirt, acabam por alimentar essa desvalorização, não é? Se eu tenho dinheiro e Pois, posso comprar uma t-shirt bem mais barata, por que eu não o vou fazer? Não é? pois É é aquela, nesse aspecto que falo, dessa desvalorização. É isso portanto, mesmo. é chato e muito revoltante. Muito mesmo, Sim, até mas pronto. porque pá, às vezes vemos uma grande organização, uma grande empresa organizar um evento e são sempre as empresas que têm muito dinheiro que são mais resistentes ao orçamento, a um orçamento mais Pois. justo. E depois vemos pessoas que não têm tantas possibilidades, que querem ter acesso e que nem sequer negociam o valor. Sim, não têm essa possibilidade. E é um ciclo, porque se as grandes empresas que têm o grande capital para investir conseguem o evento, elas para poderem lucrar, por ser se calhar das poucas coisas que vêm à frente, vão cobrar um rim para tu fazeres parte desse evento. Então nem toda a gente consegue entrar, nem toda a gente consegue usufruir Uhum. e é um ciclo assim um bocadinho chato, para não dizer outra coisa. Sim. Pá, já se vê muitos eventos em que há um bom investimento da parte da organização para depois ser um evento com entrada livre em que as pessoas podem usufruir da cultura. Hum, A Feira do Livro, por exemplo, tem-se mexido bastante nesse aspecto. Não só sim, as palestras, pessoas. Sim, concertos. sim, interessante. Ai, já estou a ter 30 ideias para a tese agora, mas tenho que acabar isto. Aponta, que é para não te esqueceres. Tenho de anotar. Então, passando assim para um subtema, mas que também tem a ver com a fotografia, nós vivemos numa era cada vez mais digital. No entanto, foi exatamente numa dessas ondas que eu conheci o teu blog, o teu podcast. Uhum. És do meu tipo de pessoa no que toca a criar e estar envolvida em diversos projetos. Como é que é para ti equilibrares tudo isso, ou seja, o blog, o podcast, com a fotografia? Olha, tem sido muito complicado equilibrar tudo, na verdade, não estou a ser um grande exemplo nesse aspecto, porque o meu podcast neste momento está assim numa pequenina pausa. Todas as semanas eu penso, tem que ser agora que vou gravar, só que o meu trabalho principal acaba por ocupar a grande parte do meu tempo. Depois equilibrar com a fotografia, lá está, que é o meu trabalho, segundo trabalho, entre aspas, enquanto freelancer. Juntar as duas coisas às vezes também é difícil, há períodos em que só me consigo dedicar a uma coisa. Agora não tenho alimentado tanta fotografia, também estamos numa época mais baixa, não há tantos eventos a acontecer. Tive o setembro cheio e sinto que ainda tenho fotografias para editar dessa altura, para poder publicar nas minhas redes sociais e no meu portfólio. Gostava de conseguir equilibrar-me um bocadinho melhor, só que depois, imagina, acabo o trabalho às 6 da tarde, já não tenho mais nada para fazer. O meu trabalho principal. E penso, agora vou publicar umas fotografias na conta de fotografia, vou atualizar o portfólio, só que depois também quero descansar. Ou ir jogar um bocadinho, ler um livro, ver um filme. E para haver o equilíbrio, a parte laboral, a parte profissional com a parte social, o descanso. Às vezes um bocadinho, às vezes há um que tem que estar um bocadinho mais abaixo para os outros poderem existir também. Então, olha, agora o meu equilíbrio tem sido mais assim. Tenho um bocadinho de trabalho, vida social, os amigos, o descanso,
tento manter sempre todos ali naquele nível, para não estar a dar o extremo no trabalho. Por isso é que o meu podcast tem ficado assim um bocadinho para trás, infelizmente, para conseguir manter outras coisas vivas, também as minhas redes sociais pessoais, os meus conteúdos que estão no Instagram e assim. Mas pronto, ideias não me faltam, só que às vezes o descanso e manter o resto da vida ativa também são prioridade, então olha, tem sido complicado, infelizmente, mas quero muito, muito conseguir equilibrar mais as coisas, porque eu vejo pessoas que se organizam de uma forma tão incrível, conseguem manter tipo 30 projetos só de cima e sair com os amigos, eu fico tipo, mas como? Onde é que está a bateria desta pessoa? Eu preciso disto. Como é que conseguem fazer tanta coisa? Só queria conseguir ser assim Olha, e ter energia. eu do meu lado, eu tenho fases em que consigo equilibrar tudo, só que para conseguir equilibrar tudo eu dou por mim a acumular mini burnout que depois Pois. explodem num gigante. E quando explode o gigante, deixo de ter vontade de fazer os 30 mil projetos que meti em cima da mesa. Uhum. E eu percebo perfeitamente a questão do podcast, porque o meu podcast esteve parado desde agosto, por aí, e do meu blog nem se fala, desde fevereiro que não toco nele. E é um bocado por aí, é um bocado triste e assim uma espécie de disappointment comigo mesma não conseguir alimentar algo que me faz bem. Mas tal como tu disseste, há outras coisas igualmente importantes e às vezes é nesses momentos, com os nossos amigos, com a nossa família, connosco mesmos, que vamos tendo aquelas ideias, grandes ideias que no Yeah. momento certo começam a brotar, como as sementes, não é? Vamos plantando as sementinhas e depois no momento certo elas começam a dar raízes e plantinhas e tudo mais. E com as nossas ideias e com os nossos projetos temos que também ser um bocadinho, ter mais compaixão também nesse sentido e não nos Uhum. cobrarmos tanto. Eu estou nesse processo porque eu cobro-me muito e depois fico cheia de ansiedade. Estou sempre a pensar, eu falhei comigo própria, porque não apareci. Eu desenvolvi uma coisa e não apareci. Percebes? Isso para mim é tipo um ratinho cá dentro sempre a roer o meu cérebro e dizer, começaste isto e não acabaste. E é bastante irritante. Mas olha, ia dizer uma coisa e esqueci-me. Perdi-me. Desculpa. Não faz mal. Eu ontem, no podcast que me inspirou a uma das perguntas dos flops, ontem nesse podcast eles disseram algo muito interessante que foi a presença no digital deveria ser sobre experimentar e Uhum. não nos sentirmos culpados sobre o facto de deixarmos certas pendências, porque no fundo estamos a experimentar coisas e às vezes um projeto que não funciona agora, neste exato momento, vai funcionar lá mais para a frente, com outras características, outras potências. E na semana passada eu gravei com uma menina que conheci no Substack, a plataforma de newsletters, o episódio sai esta sexta-feira, em que ela deu um exemplo do filho de uma amiga, acho que é de uma amiga dela, em que o puto começava a brincar com uma coisa e de repente ia brincar com outra, e depois brincava com outra, e depois brincava com outra, sem aquele peso de estar a deixar coisas para trás por fazer. E nós, Isso é muito fixe. enquanto. Exato, e nós, enquanto adultos, temos muito esta tendência de nos cobrarmos muito por deixarmos pendências, mas as pendências também são importantes. Uhum. Isso é uma perspectiva incrível, olha. Vou levar para a vida inteira. Porque Sim, porque sou nós muito estamos a essa pessoa. brincar. É verdade, devia ser mais visto assim. E podemos Isto é sempre uma voltar a brincadeira. Nós essas somos. coisas. Sim, exato. E nós somos crianças em corpos de adultos só. Portanto, o Yeah. espírito de criança está sempre aqui. Eu tenho Então, muito num essa momento estamos a percepção brincar com também. legos, noutro estamos a fazer puzzles, noutro estamos a escalar paredes, noutro estamos a pintar paredes, noutro estamos a fazer outra coisa qualquer. Mas estamos ali, estamos só a divertir. Olha, eu gosto muito dessa perspectiva e eu também penso muito assim, que nós somos todos crianças que, pronto, temos corpos de adultos, mas não deixamos de ser crianças nunca. E estamos todos a viver pela primeira vez, estamos todos a tentar perceber como é que se vive, porque ninguém sabe.
Isso é o maior mistério do ser humano que já cá anda há tanto tempo, não é? E depois nós não sabemos o que é que andamos todos a procurar, o que é que devemos fazer, qual é o nosso propósito, como é que lidamos com pessoas, como é que lidamos com nós próprios. E no meio disso tudo acontecem projetos e, claro, faz parte eles falharem ou não conseguirmos alimentar sempre, mas o sentimento de culpa é um demónio muito grande. Sim, mas é fixe e importante também irmos lidando com isso. Porque se a culpa nos consome, e estou a falar da minha experiência, se a culpa nos consome, nós deixamos de ter energia para fazer o que realmente queremos. Depois não fazemos nada, é verdade. E sou muito assim, Exatamente. sinto que tenho passado assim desde que o podcast entrou em stand-by. Tipo, eu quero fazer tanta coisa, tenho ideias para tudo, depois penso, quero fazer isto, depois quero fazer um TikTok, depois devia começar a fazer mais Reels, depois devia entrar naquela trend. É sempre mais uma coisa, depois devia alimentar o meu portfólio, devia pôr mais fotografias assim. Assim, há tanta coisa que eu devia fazer, eu já não sei para onde me virar, não vou fazer nada, vou ver Emily in Paris, pronto. E é Sim, isto que acaba por acontecer. Sim, pensar demasiado cansa, não é? Chega um ponto, nós estamos ali 5 minutos a dar overthinking e estamos 3 horas no sofá a recuperar daqueles 5 minutos. Então, O é um desgaste processo emocional. muito aborrecido. É verdade. É muito aborrecido, mas vamos lá chegar. Sem stress. Sim, Sem stress, mas com não muito há stress à pressa para mistura. nada. Temos a vida toda para fazer coisinhas. Pois temos. É ir fazer e tentar correr bem, correr, se não correr, passamos a outro, não há problema. Sim. Ainda dentro do digital, ainda dentro do digital, como é que ele te ajuda e prejudica no teu trabalho de fotógrafo? Olha, ajuda-me muito a ter novas ideias, a encontrar novas pessoas. Há tantas pessoas no mundo, todas são criativas e também me ajuda a estar mais perto dos artistas e de outras pessoas que admiro. Sinto que hoje em dia é tão mais fácil conseguir o contacto de alguém ou conseguir mostrar o trabalho a alguém que admiramos, fazer com que as nossas fotografias cheguem a essa pessoa. Como é que prejudica? Olha, pela comparação, porque estar perto, entre aspas, dessas pessoas criativas também nos faz pensar como é que esta pessoa é assim, como é que eu posso ser assim, como é que será que o meu trabalho devia ser mais isto? Acho que é mais por aí. Agora uma última pergunta antes de passarmos para as quick questions. Na verdade, Ok. esta pergunta vai dar ao encontro do tema que já falámos, mas se quiseres aprofundar mais, do teu ponto de vista, porque é que não recebemos tanto crédito enquanto artistas, ainda que seja um trabalho que não só estimula a imaginação e a criatividade, como aquece o coração dos que nos rodeiam? Lá está, olha, é o que nós já falámos, é o valor que a sociedade e o estado em que vivemos, há uma palavra específica para isto que eu não me estou a conseguir lembrar. Todo o ecossistema que vivemos não é virado para valorizar esta área, por mais que ela seja tão essencial no nosso dia a dia. E tudo o que eu estou a olhar à minha volta neste momento envolveu uma pessoa artística, uma pessoa criativa, uma pessoa da área das artes. Tudo no meu quarto envolveu uma pessoa que tivesse que ter a ideia de desenhar, fotografar, no caso das fotografias que tenho aqui expostas, nas capas dos álbuns que tenho. Ou seja, é tão essencial, porque se não existisse essa parte, o mundo era todo escuro, tipo, não havia cor em nada. Era tudo cinzento, era tudo de betão, era tudo alcatrão. E, olha, isso é uma das coisas que eu penso bastante. Tipo, eu adorava que o mundo fosse mais colorido, que houvesse muita cor em tudo, tipo, desenhos em muitas coisas.
mais arte pelas ruas? Porquê que as casas têm que ser tão chatas? Porquê que hoje em dia as casas são todas brancas e blocos de cimento sem personalidade? Porquê que estamos a perder estas coisas incríveis dos tetos que eram pintados, das pinturazinhas nas casas, dos azulejos incríveis, todas essas coisas que fazem de nós seres tão especiais? Nós estamos a tornar tudo cinzento e sem cor e despersonalizado e sem alma. Eu também gosto bastante de estilos minimalistas, atenção. Tipo, acho que há beleza em tudo. Ao mesmo tempo, sinto que estamos a perder muitas características que nos tornam tão especiais, principalmente a nível no mundo. Tipo, acho que nos nossos espaços nós estamos cheios de coisas coloridas e que nos fazem e que nos representam tão bem, mas no mundo eu olho lá para fora e parece tudo tão sem alma, principalmente cidades que têm só blocos e blocos de casas, que são simples blocos de cimento. Não sei, isso se calhar é uma representação do valor que nós damos à arte, do valor que o mundo está a dar à arte, não só enquanto sociedade, mas enquanto o governo que nos representa. Sim, isso foi inclusive um dos temas que eu estudei no semestre passado, no mestrado em que estou, que é a questão da arte urbana. Não é? Lá está, porque que a arte urbana não é inserida, ou melhor, porque que a arte urbana só é valorizada quando nos referimos a bairros ditos problemáticos, não é? Porque eles acham que só fazer uma arte de moral vai fazer com que as pessoas por lá amenizem os perigos ou as necessidades que tenham, e quando tentas pintar um mural numa zona mais urbana, há sempre estas limpezas, não é? As pessoas vão lá, as pessoas do Estado, ou do Governo, ou da Câmara Municipal, e passam um jato de tinta e limpam aquilo tudo e limpam a expressão também da pessoa que lá está. E há uns meses eu vi um documentário, inclusive, no Brasil, em que pessoas zero relacionadas com o mundo artístico, mas que trabalhavam na Câmara Municipal a fazer estas limpezas com jato de tinta, escolhiam o que é que manteriam nos murais, sendo que qualquer coisa que lá estivesse tinha o seu valor. Então é muito esta coisa de quem são as pessoas que estão a determinar o que é ou não arte boa para uma cidade. Yeah, é verdade. Essas pessoas têm muito poder nas mãos delas e se calhar nem fazem ideia. Mas a arte expressa-se de muitas formas e as pessoas também, e essa é uma delas. E é pena que não seja valorizado também da forma mais correta. Pois, e também existe todo um processo burocrático em que a pessoa que desenha o edifício, o arquiteto, pode fazer a proposta do seu edifício ter uma arte ali anexada. Alguém que faça uma arte urbana que faça parte do conceito. Só que, por algum motivo, muitos deles escolhem não fazê-lo. Muitos deles escolhem aquela fachada branca minimalista e acabou ali a conversa, porque não tem o suficiente para juntar os dois mundos, e eu percebo porque é que não tem essa criatividade, porque eu estive lá, estive na faculdade, eu sei que cortam-nos as asas todinhas e zero criatividade para isso. Então acredito que as ruas estejam mais cinzentas porque as pessoas em si ficar um bocadinho mais cinzentas. Pelo menos as pessoas que compõem cidades. Olha, portanto, temos que os meter todos num liquidificador de criatividade com cores para ver se eles saem de lá inspirados. Isso era uma boa ideia. Pouco a pouco temos que nos movimentar para ir mudando isso.
E espero que surjam muito mais pessoas com esse poder para poder tornar as nossas cidades não só mais coloridas, mas também com mais natureza, mais sombras, mais árvores, mais espaços para as pessoas se poderem sentar. Por que não há bancos nos sítios? Eu não sei, tipo, vou a Lisboa, não há bancos onde eu me Porque possa não sentar. desenham. É ridículo. Isso é uma coisa que me revolta também. É só, às vezes, queria estar a sentar a comer um geladinho e não há sítios onde uma pessoa se possa sentar. É tão estranho. Epá, é um problema é um dos problemas do urbanismo. Não se desenham os bancos, não se pensa nas cidades para as pessoas. Uhum. É verdade. E é um bocado complicado. E essa foi uma das razões pelas quais eu troquei de curso, porque eu não conseguia aceitar a ideia de estar num curso onde eu não pensasse nas pessoas, por muito que eu quisesse. Mas não há bancos porque não se pensa nisso. É a resposta que eu te consigo dar. Eu não percebo, enquanto ser humano estamos a andar para trás. Uhum. Exatamente. Mas não se pensa nisso, não. E podíamos pensar e arranjar soluções engraçadas. Mas pronto. Olha, se eu Cenas de mandasse, fazia urbanismo, mais bancos. mais bancos, mais sombrinha e mais jardins. Concordo. E mais parques Seria infantis mesmo por também. aí. Também é outra questão urbanística, de facto. Has de reparar que em zonas urbanas, maioritariamente urbanas, raramente existem jardins para crianças. E isso tem muito a ver com a questão da mobilidade dos carros. Uhum. Portanto, onde existem muitos carros a passar, há uma tendência para não haver espaços para crianças por uma questão de segurança. Uhum. Só que Faz não pensam sentido. da forma inversa, que é porquê que não reduzem as estradas ou os sítios de passagem dos carros para que as crianças possam ter os seus jardins no meio da cidade. Yeah. Isso é muito realidade, é muito verdade. E é triste perceber que já vemos muito poucas crianças na rua. Uhum. Tu vês as Sim. crianças dos turistas, imagina, vais a Lisboa, em qualquer rua, vê-se tão poucas crianças, tipo as crianças lisboetas, as crianças que estudam cá, vês os filhos dos turistas, tipo os turistas com os filhos só, mas não vês Uhum. as nossas crianças a brincar, tipo crianças na Pois, porque rua a não há brincar, tipo espaço. numa praça, não há sítio para isso. Sinto que Não há já não espaço vês as para crianças a ir para a elas. escola, Uhum. Sim, só vemos não há adultos, é espaço isso para que eu quero elas. dizer. Yeah. Não há espaço para elas e há muitos fatores que possam explicar isso. A gentrificação é uma delas. Não é converteres determinados espaços urbanos para uso quase que exclusivo da prática do turismo. Uhum. E empurras para outras zonas as crianças, as famílias, as pessoas, só que dentro dessas zonas tu não tens infraestruturas para as receber. Yeah. Em sítios mais pequenos, vês Uhum, crianças. Tipo, exatamente. em zonas que não são Lisboa, eu vivo numa zona que não é Lisboa, não é? Eu vejo crianças a toda a hora. Na Uhum. rua, a ir para a escola, a brincar, nos parques, nos jardins. Vejo tantas crianças, isso é tão bom e alimenta-nos, Uhum. percebes? Pronto. Bem, nós mudámos Pronto. Deves completamente ter de as assunto. respostas todas. Não, mas faz parte. Então, imagina, tu enquanto fotógrafa, eu enquanto artista visual, de pintura, desenho, é importante pensarmos estas coisinhas, porque Uhum. queres tu fazer uma fotografia urbana de representação de uma família ou do dia a dia, do cotidiano da cidade, e tu não encontras as pessoas que realmente caracterizam aquele espaço. Yeah, as pessoas que representam. Sabes que estive em Roma, agora nas minhas férias, e eu queria muito ver pessoas locais, pessoas que representassem aquele espaço, que tivessem a história daquele espaço. Eu só via turistas e eu queria muito começar a fazer mais fotografia
de retrato, de apanhar pessoas no seu cotidiano, pessoas a ir para o trabalho, e só via turistas que também podem ser interessantes para fotografar, mas eu queria muito apanhar aquela essência italiana, tipo os traços das pessoas italianas e assim. E é engraçado porque a nossa viagem teve 3 locais, foi o Lago de Como, as Cinque Terre e depois Roma. E em Cinque Terre, pronto, há uma grande mistura de tudo. Já não há muitas pessoas a viver lá, porque também está muito virado para o turismo, então são mais as pessoas que estão a trabalhar nos cafés, nos Airbnbs e assim que vivem lá. E é difícil encontrar a essência daquele local sem ser com turistas. Só que cheguei a uma praça, estavam lá umas senhoras num banquinho, assim, aquelas avózinhas italianas, assim a cozer umas coisinhas, a fazer um tricô, e eu estava tipo, era isto que eu queria ver, obrigada. Queria ver as pessoas, não queria ver os turistas. Pois, exato. E tem sido uma epidemia, na verdade, a questão do turismo, não é? Tem vários fatores, mas pronto, isto são coisas que eu posso falar noutros episódios, porque estou exatamente a estudar estas questões, porque são interessantes, não é? Tipo, porque que as cidades já não são assim tão cidades? Sim, as cidades, na verdade, As suas pessoas estão a perder as práticas. as cidades parecem um parque da Disneyland, é o que eu estou a sentir. Sim, e é propositado. Posso também já orientar esta questão. Ai, agora estou curiosa com esse propositado. Fiquei tipo, o que é que tu sabes que eu não sei? Propositado. Diz? E agora fiquei curiosa com esse propositado. Fiquei do género, o que é que tu sabes que eu não sei? Conta-me. Não, sério, é. Eu li isto para o semestre passado e se encontrar os textos até posso te enviar os artigos, mas isto tem tudo a ver com capital, certo? Claro. Então, as cidades são desenhadas para que possam produzir, reter e lucrar de alguma forma. E quando tu crias uma cidade Disneylândia, tu estás a criar espaços onde as pessoas vão gastar o seu dinheiro, justificar o facto de passarem horas a trabalhar e precisarem de um espaço de lazer. Isto assim muito resumidamente. Uhum. Então tu crias uma necessidade que é respondida através do trabalho, no qual passas, se for preciso, 10 horas do teu dia, e para compensar, uma espécie de recompensa pelo facto de passares 10 horas, tu tens ali um espaço desenhado onde podes gastar todo o dinheiro que tu ganhas numa espécie de ciclo. Sim. Porque de que maneira é que tu podes lucrar a partir de pessoas que passam 10, 12 horas do seu dia a trabalhar, mas que precisam de gastar o dinheiro? E é muito triste estarem a acabar com os espaços tradicionais onde poderiam estar a gastar esse dinheiro para substituir com falsos espaços tradicionais, como por exemplo aquela loja Sim. que vende sardinhas enlatadas, que está a fechar outras lojas de comércio local Esse, uhum. para Esse é o fazer ali exemplo uma clássico em estudos representação. urbanos. Yeah. Uhum. E vais a ver, e se calhar grande parte dos lisboetas nem gosta assim tanto de sardinha. Yeah. Eu não sei qual é a cena, tipo, comem a sardinha nas festas, mas tipo, não é a cena que enlatados de sardinha não é a coisa que mais se come, penso eu. Quanto muito, se Sim, calhar, e em enlatados de atum. ciências, sim, em ciências sociais isto chamam-se cidades vitrine. Uhum. Assim, resumindo, são cidades para inglês ver. Portanto, Yeah. chegam aqui os turistas, compram a ideia de que a cidade é assim, aquela é que é a história que a representa. Portanto, Lisboa é representada pela loja de sardinhas, o elétrico, O pastel de nata. o terremoto, não é? O terremoto de Lisboa, Yeah. Também se tornou separar toda o uma pastel de cena. nata. Aham, exatamente. Por isso é que agora existem avisos e plaquinhas pela cidade, basicamente a dizer a partir de que ponto é que tu estás a salvo de um possível terremoto. Portanto, criou-se ali uma história, não é?
Pois, no fundo, é uma história Em e torno uma de ilusão. pastéis de nata, os pastéis de bacalhau com queijo. Então, para cada cidade, para cada grande capital, circula o dinheiro, há uma história que tu estás a contar. O Sim, mesmo acontece com outras cidades, acontece em Roma, acontece em Amsterdão, acontece em Nova Iorque, em Paris, etc, etc, etc. Londres, yeah, sem dúvida. É muito isso. Todas as pequenas coisas que fazem, que eram características daquela cidade, são exploradas e Uhum, monetizadas ao máximo, quer seja em ímãs ou em lojas de souvenirs para pessoas que não são os locais e nunca vão ser os locais. Porque eu lembro-me exatamente. de quando a loja dos pastéis de bacalhau com recheio de queijo abriu e eu adorava ir lá porque ia passear com os meus pais a Lisboa. É tipo, o nosso passeio de fim de semana era ir a Lisboa e fazíamos isso quase todos os fins de semana. Antes do turismo ser o que é hoje em dia, esta loucura, não é? Antes de haver Airbnb, tipo, era o nosso plano de fim de semana, era bué bom andar na Rua Augusta, não estava cheio de esplanadas também. Pronto, e nessa altura abriu a loja dos pastéis, eu lembro-me de comprar um pastel a 3 euros, 2 euros e meio. E hoje em dia é 7 euros um pastel de bacalhau. Tu não Uhum. vais a nenhuma pastelaria e compras um pastel de bacalhau a 7 euros. Onde é que isso Exatamente. acontece? Na Baixa de Lisboa. Exatamente. Yeah, Portanto, isto tudo aqui são questões muito interessantes e que têm sempre uma explicação, que é o capital e o lucro que as empresas, ou o Estado, ou o governo, acaba por conseguir. yeah. É preferível fazer dinheiro a manter a essência de um sítio e a história que ele Sim, carrega. exato. Então as crianças deixam de ter espaço para brincar, as velhinhas deixam de ter espaço para tricotar e fotógrafas como tu deixam de ter um espaço onde capturar essa essência. Está tudo ligado. Yeah, todos fazemos parte deste ecossistema, sem muito podermos mudar. Exatamente. Portanto, agora saindo de estudos urbanos e indo para as perguntas rápidas, que já andámos aqui a divagar, mas com muito sentido. O que é que gostarias de dizer à Carolina de daqui a 5 anos? Hum, a Carolina, de daqui a 5 anos, o que é que eu digo ao meu eu do futuro? Se fosse para o do passado, eu já sabia o que dizer, mas para o do futuro. Por isso é que eu hum, não perguntei para o do passado. O que é que diríamos à pessoa do futuro? a do futuro, eu diria para nunca parar de procurar inspiração e nunca parar de trabalhar. Tipo, estar sempre à procura da next big thing e, e também diria para ir falar com as pessoas sem medos. Tipo, contactar as pessoas e os artistas sem medos. Porque há pessoas que eu quero muito fotografar e eu espero que a Carolina do futuro faça isso. Um conselho, dica ou sugestão aos que querem trabalhar como fotógrafos? Fotografar todos os dias, nem que seja a coisa mais simples, ou as pessoas que estão à nossa volta, ou o nosso animal de estimação. Tirar nem que seja uma fotografia todos os dias e até pode ser sempre a mesma coisa, desde que seja de formas diferentes e explorar técnicas diferentes. Um projeto pessoal que possas partilhar? Hum, um projeto pessoal que possa partilhar. Bem, se calhar a minha conta de fotografia, ou tem que ser algum projeto mais específico? Estava a É, pensar mais num projeto em específico. é que os Por projetos. exemplo, há pessoal que esteja a escrever livros e pode dizer, ok, estou neste momento a escrever um livro. Ai, estás a ouvir muito barulho? Eu ouvi a moto a passar. Ah, é o meu vizinho, está a fazer obras. Ah, Desculpa. olá vizinho. Agora ouve-se um bocadinho. I'm so sorry pelo barulho. Mas por acaso os projetos que estão na mesa, eu acho que ainda não posso falar deles.
Sorry. Perfeito. Perfeito, incrível. Fotógrafas que recomendas? Deixa-me aqui ver a minha lista infinita de fotógrafas. Porque há muitas pessoas estrangeiras também, mas podemos começar com a Leonor Ferreira, com a Inês Costa Monteiro, com a Joana César, mais pessoas que gosto bastante, a Márcia Soares, a Massimo também, a Márcia Massimo, acho que é assim que se diz, a Sara Ock, tipo, a Sara Ock é super inspiração para mim. Estava aqui a tentar ver os nomes de fotógrafas estrangeiras que eu gosto bastante. Porque às vezes são assim nomes mais tricky. Também, claro, a minha amiga Francisca Larauan, a Chica. Ela é uma fotógrafa incrível. A Inês Machado. Sara Berenguer também. Estou aqui numa busca de pessoas. A Lol Bia, a minha amiga Beatriz. Sim, são todas mulheres incríveis que merecem que vão ver o trabalho delas e que estejam atentos. A Rita Patinha, que trabalha bastante com empoderamento da mulher. Olha, nacionais, acho que é isto que agora que me lembro assim. A tentar encontrar as fotógrafas que eu mais acompanho do estrangeiro. Porque agora não me está aqui a aparecer ninguém. E eu sou péssima com nomes. Sério, sou muito má com nomes. Mas pronto, olha, já disse o mais importante, que são as nacionais que estão no meu círculo. E já são bastantes. Isto aqui 10 pessoas. Eu conheço a Leonor Ferreira é muito fixe. Sim, para além dela ser muito talentosa, é super querida. É sim, senhor. Assina em baixo, é verdade. Última pergunta. Onde é que te podemos encontrar? Podem me encontrar nas redes sociais, no Instagram, no TikTok e no meu portfólio, e no meu blog e no meu podcast. Carolina Santiago, certo? Sim, e pronto, Carolina C. Santiago na conta pessoal e depois na conta de fotografia é carolina.shots. O podcast é o Verde Menta, mas no que toca à fotografia, carolina.shots, e depois lá tem um linkzinho para o meu trabalho, para o meu portfólio, para o meu trabalho de fotografia. Tem um link na bio. Muito bem. Okay. E o teu blog, como é que se chama? O meu blog hoje em dia é Carolina Santiago, carolinasantiago.com. Antes era o Heaven Rose. O blog está um bocadinho parado, não tenho conseguido escrever, mas quero muito reanimá-lo, porque, pronto, é uma peça muito importante na minha vida. Muito obrigada por teres aceito o convite, pelas tuas partilhas. Se quiseres dizer mais alguma coisa antes de fecharmos, estás à vontade. Eu é que agradeço muito, obrigada por esta conversa, gostei bastante. Espero não ter saído dos eixos da nossa conversa, falámos bastante, foi super bom. Também foi muito bom para pensar em algumas coisas que nunca tinha pensado muito. E é isso, gostei muito, obrigada. Obrigada eu. O Congresso Botânico é um podcast livre, multidisciplinar e sem quaisquer patrocínios.
Para poderes apoiá-lo, podes fazê-lo através do link do Buy Me a Coffee, através do qual, com um donativo simbólico, ajudar-me-ás a trazer mais convidados, mais episódios e mais ideias mirabolantes. Este episódio foi escrito, produzido e editado por Caroline Ramos, a convidada Carolina Santiago, produção musical João Reis, a plataforma Spotify for Podcasters. Muito obrigada pela tua companhia, beijinhos e abraços, vemo-nos por aí.